Olá pessoal, então hoje eu vou fazer a terceira parte da correlação das moedas, tá? E o coeficiente de variação, tá? Então, relembrando, né, eu fiz as alta correlação com Bitcoin, né, alto coeficiente de variação. Correlação com Bitcoin, desculpe, e coeficiente de variação baixo. Foi onde a gente teve vamos dizer assim, uma correlação melhor, né, no sentido de ele acompanhar o Bitcoin, né? Porque na primeira, com a alta correlação, e se é esperado isso, né? Com um coeficiente de variação mais alto, né? A gente ele pode estar bem correlacionado com a moeda, com o Bitcoin, mas ele tem um coeficiente de variação que vai variar mais, e a gente viu que teve várias moedas ali, né, várias altcoins, que elas foram diferentes o comportamento na queda com o Bitcoin. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a baixa correlação com o Bitcoin e alto coeficiente de variação, certo? Então nós temos aqui também, né, o Bitcoin, tá, com o Tether em 1 hora, os mesmos dados que a gente vem acompanhando, e a gente pode ver aqui um int, que é né, que ela não é uma moeda, mas ela é negociável, né, na Binance, tá? Então a gente vê que, né, ela sobe, mas só que aqui ela vem, né, pouco de estabilidade, né, normal, porque ela tem baixa correlação com o Bitcoin, tá? Mas quando caiu aqui, ela caiu também, tá? Depois subiu, teve uma certa correlação, né? Aqui a gente tá vendo que, né, o Bitcoin subiu e ela não subiu igual, tá? Mas olha, vejamos aqui mais uma vez essa outra moeda, tá? Ela subiu, continuou subindo, estabilizou, tá? Aconteceu a mesma coisa, tá? Na queda, tá? E depois ela seguiu o que ela vinha fazendo aqui, tá? Aqui a mesma coisa nessa acro, tá? Ela subiu igual a outras tantas que a gente viu, só que ela se manteve. Então essa diferença aqui é onde não correlacionou com o Bitcoin, ela seguiu, tá? Só que aí ela começou a cair aqui, tá? A alfa a mesma coisa, só que ela começou a cair aqui já desde muito antes, tá? Exatamente por isso que ela tem pouca correlação. Só que na queda ela começou a cair logo que o Bitcoin também começou a cair, e depois deu uma variada conforme o Bitcoin, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Seguindo, né, na mesma perspectiva que a gente vem dando, só comentários, tá? Aqui subiu conforme o Bitcoin, aqui caiu pouco até em relação ao que ela subiu aqui, né? Só que ela veio caindo muito antes, tá? Aqui nós tivemos uma alta, né? E ela começou a cair aqui, tá? Mas vejamos aqui, ó, ela vem na mesma pegada do Bitcoin na queda. Então isso é muito importante para a gente começar a ver, tá? Esse BNT aqui, tá? Ela subiu igual a várias que a gente já viu anteriormente, caiu bem pouco aqui e depois subiu. Então essas moedas começam a ser interessantes para algumas coisas, né, para alguns setups que a gente pode começar a separar elas, né, entre bem correlacionados, o que acontece mesmo com o Bitcoin na queda e na alta principalmente, né, e na alta e não na queda, tá? Aqui nós tivemos também, né, uma alta grande, tá? Tivemos também uma queda quando o Bitcoin caiu, então eles caem sempre, e aqui não recuperou conforme também vinha recuperando o Bitcoin aqui, tá? Então, provavelmente essa alta muito brusca aqui deixou essa moeda menos correlacionada com o Bitcoin, tá? Mas vocês vejam que ela subiu quando o Bitcoin subiu bastante aqui também, tá? Então tem sempre uma certa correlação em alguns aspectos, por isso que é bom a gente olhar os gráficos, tá?
Aqui também vem subindo, né? Só que a partir daqui ele vem descendo, tá? E aí quando o Bitcoin começou a cair, a partir daqui ele também caiu. Aqui a mesma coisa, tá? Então vejam que elas, como elas têm um alto coeficiente de variação, né? Elas, vamos dizer assim, são mais nervosas, tá? Então é por isso que ela não, às vezes não tem tanta correlação, tá? Aqui a gente vê uma pouca correlação mesmo, porque ela já vinha subindo e aí variou e Bitcoin seguiu subindo, tá? Mas na queda, né, ela teve o mesmo comportamento, depois na alta do Bitcoin aqui também ela subiu, tá? Essa aqui, então, teve um comportamento totalmente diferente, né, do Bitcoin, tá? Ela deu, vamos dizer assim, uma fraquejada aqui, né, mas ela seguiu na alta, ó, tá? Então, a gente precisa, né, entender essas moedas, né, essas altcoins, né, e separá-las para a gente poder pelo menos ter. Não adianta a gente ter elas todas juntas se elas têm comportamentos diferentes, né? Então, para mim não faz sentido se eu não começar a separá-las agora para tentar sempre tentar ter um comportamento previsto, né, quando o Bitcoin, quando acontece alguma coisa com o Bitcoin, seja com correlação ou seja sem correlação, né, seja na alta ou seja na baixa. Então a gente consegue agora começar a dividi-las, né, essas altcoins por comportamento, vamos dizer assim, tá? Aqui também, né, nós tivemos uma alta brusca, né? Aqui também nós tivemos uma queda quando o Bitcoin caiu, só que ela se recuperou muito bem depois, seguiu, né, vamos dizer assim, a vida dela, tá? Aqui também tivemos a mesma coisa, né? E o engraçado nessa aqui, né, ó, é que quando o Bitcoin caiu, teve toda aquela, né? A gente pode, vamos separar a partir daqui, né? Ela subiu, né? Como subiu o Bitcoin aqui, desculpem aqui, tá? Como subiu aqui. Opa, ele passei, fiz alguma coisa agora sim, tá? Ela subiu, como o Bitcoin subiu aqui, ó, tá? E depois ela caiu, né? E só que ela se recuperou, né? E fez movimentos diferentes do Bitcoin. Claro que aí entra a matemática, né? Da correlação, tá? A Doge, né? Uma moeda muito conhecida aí do mercado, né? Por ela não ter grandes benefícios, né? Ela teve comportamento também, né? Na queda ela teve comportamento semelhante, né? Mas só que ela já vinha caindo enquanto o Bitcoin subia, né? Ela é uma moeda totalmente de especulação, tá? A Dusk aqui ela veio subindo também, igual a várias que a gente já via, né? Aqui ela começou a cair, teve o mesmo comportamento, só que a recuperação dela foi diferente. Então, agora a gente consegue ver onde que é essa diferença, né, de correlação com o Bitcoin, né? Ela recupera mais rápido, ela segue caindo, né? Então, quando o Bitcoin está subindo, ela sobe diferente, ou quando o Bitcoin está subindo, ela está caindo, né? Então, a gente precisa começar a separar essas diferenças de correlação, né? Não adianta a gente só ter um número, que nem a gente tem de correlação, se a gente não souber aonde que ela não está correlacionando com o Bitcoin, né? Pelo que a gente está vendo aqui, quando o Bitcoin cai, né, elas caem também, tá? Assim como todas que a gente viu, foram raras que não aconteceu isso, certo? Aqui a mesma coisa, né? Ela subiu mais que o Bitcoin, então ela deixou se descorrelacionou e seguiu caindo, né? E seguiu aí depois aqui ela seguiu mais estável, né? Mas vamos ver aqui, ó, ela caiu diferente, caiu também quando o Bitcoin caiu. Aqui também teve, tá? Aqui também teve, mesmo que ela já viesse caindo, né? Mas ela teve, vamos pegar esse momento aqui, né? Que é o mais importante, que é a queda brusca, né? Ela subiu bastante, diferente do Bitcoin, né? E depois ela
ela continuou, vamos dizer assim, na mesma, né? Ela só foi variando, né? Essa aqui teve comportamento totalmente diferente, né? Ela seguiu enquanto estava todo mundo desesperado com o Bitcoin caindo, ela foi subindo, né? Depois ela caiu, né? Se recuperou um pouco, caiu. Então vejo que essa aqui está bem descorrelacionada, vamos dizer assim, com o Bitcoin, né? Então isso é uma moeda para a gente começar a observar mais. Tá? Aqui a mesma coisa, então vocês vejam que o que está acontecendo na alta, às vezes ela sobe demais e depois começa a cair, dá uma fraquejada, né? Mas quando o Bitcoin cai, elas reagem da mesma forma com o Bitcoin, né? Aqui teve a mesma, vamos dizer assim, o mesmo movimento do Bitcoin e depois ela seguiu mais estável, não acompanhando tanto, né? Apesar daqui estar, ó, igual, mas ela não acompanha tanto a movimentação. Essa aqui foi subindo também, né? E quando o Bitcoin caiu, vamos pegar esse período aqui, ela caiu também, essa aqui também, essa aqui. Então veja assim, ó, quando o Bitcoin cai, né? Quando ela com exceções, claro, né? Quando ela é pouco correlacionada com o Bitcoin e tem um coeficiente de variação maior, né, elas caem também quando o Bitcoin cai, tá? O comportamento delas na alta é que é diferente, tá? Quando o Bitcoin está subindo, né? Aqui o Bitcoin vem subindo direto, né? Algumas sobem pouco e depois, ó, por exemplo, essa cai. Então é aí que está a diferença entre as moedas. Depois, né, o Bitcoin deu uma reagida aqui e ela continuou, né? Enquanto o Bitcoin começou a variar mais, tá? Aqui a mesma coisa, então vejam que mesmo ela estando no topo aqui, ela deu uma fraquejada, voltou, né, e voltou um pouco melhor que o Bitcoin, tá? Mesmo estando subindo aqui, que nem Bitcoin, aqui a mesma coisa, tá? Mas vamos pegar esse período de queda brusca, principalmente, né? Olha, veja que o comportamento aqui depois dela foi totalmente diferente do Bitcoin. Tá? Essa queda brusca é interessante a gente ver o que acontece por causa dos nossos stops, principalmente, né, para o estopar geral, tá? Então, olha, aqui a mesma coisa, ó, ela vinha subindo, né, e aqui ela se manteve vamos dizer assim, num mesmo patamar, certo? Temos a Luna aqui, tá? Ela veio subindo, continuou subindo, ela deu uma fraquejada, vamos dizer assim, e depois ela continuou. Ó. Então veja quão descorrelacionado, né, ela está do Bitcoin ainda, mas ela teve seu momento, né, que nos daria stop na operação, tá? Nessa queda brusca. Aqui a mesma coisa, ela começou a subir muito forte antes do Bitcoin e começou a descer muito antes que a queda do Bitcoin, né, mas ela foi alavancada mais aqui. A NPX veio subindo bastante, subiu muito, né? Mas vamos pegar essa parte aqui, ó. Ela deu uma fraquejada ainda e aqui ela seguiu sua vida normal, né? Aqui seguiu sua vida normal. Desculpa, pessoal. Aqui, ó, também essa moeda, né? Então vejam, aqui, ó, a gente não sabe se não é um pump e um dump, né? Então a gente não sabe, mas aqui o comportamento dela foi diferente, tá? Já essa outra, né, a ORN, ela teve um comportamento já diferente. Olha, vejam que aqui ela até deu uma fraquejada, mas depois ela recuperou e está subindo mais ainda, né? Então ela tem pouca correlação realmente com o Bitcoin. Tá? Aqui a gente vê o mesmo comportamento, sobe muito na alta, né? A gente vê dois comportamentos, né? Sobe muito na alta ou começa a cair muito cedo, é onde descorrelaciona, vamos dizer assim, tá? Mas na queda brusca, elas sempre estão acompanhando também o Bitcoin, né? A diferença é quando elas começam a recuperar, olha só, tá? Aqui a mesma coisa, apesar dela estar caindo aqui, né? Mas na alta, né? É mais fácil de acompanhá-las, certo? Aqui a mesma coisa, tá? Vemos o mesmo processo aqui e essa outra de baixo, a Uni, né? Que ela é a moeda, né, do token se eu não me engano, da 1inch, tá? Ela
não teve diferença alguma quando o Bitcoin caiu. E, pelo contrário, depois ela seguiu subindo e teve sua correção, ela seguiu a vida normal, tá? Desculpa, essa aqui que é a moeda do UNT, tá? Essa aqui é UNF, tá? Essa aqui, então, teve, né, ela subiu vertiginosamente antes, né, mas depois começou a cair e teve o mesmo movimento, tá? Aqui podemos dizer que teve a mesma coisa, né, mas vejam que esse coeficiente de variação, né, que faz eles se descorrelacionarem, né, vamos dizer assim, são muito bruscos, né, então isso é bom para a operação, tá? Se a gente vê pelo lado que vai dar mais giros, né, nessas moedas aqui, tá? E quando o Bitcoin cair, ela vai acompanhar de certa forma, tá? E depois ela seguiu a vida um pouco diferente do Bitcoin. Olha, vejam a mesma coisa, subindo aqui, né? Ele já vem caindo aqui, mas quando caiu, tá? Ó, mesma coisa. Então, ó, a gente vê um comportamento muito semelhante de mais estabilidade na recuperação depois que ela fica, vamos dizer, normal depois que cai, né? Só que quando começa a subir o Bitcoin muito, ó, elas são mais explosivas, vamos dizer assim, certo? Chegando à última parte, né? Nós vemos que ela vem subindo muito, mas olha, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então vejam que ela fraquejou bastante aqui, só que ela subiu muito, né? Quando o Bitcoin começou a subir, né? E ela teve um comportamento mais volátil, né? Mesmo que depois aqui ela veio cair, né? Mas esse comportamento aqui também foi muito parecido com o que a gente já está vendo, né? Então, isso que é interessante. Talvez eu me pegue depois mais um pouco para tentar ver melhor, estudar melhor essa baixa correlação com alto coeficiente de variação. Por quê? Para mim, o que eu vejo? Que o alto coeficiente de variação é sempre para alta. Isso é benéfico para o nosso robô, certo? Porque quando tem queda, e é uma queda vertiginosa, que nem a gente teve aqui, tá? Ele acompanha igual ele não, por exemplo, o coeficiente de variação, né? Ele é mais em virtude da alta do que da queda, né? Então isso eu acho interessante, né? Então por isso que a gente tem que começar a observar essas moedas, separar mesmo da forma um pouquinho, da forma que vocês quiserem, claro, né? Para tentar, por exemplo, tu quer pro teu setup uma correlação perfeita, muito boa com o teu com o Bitcoin, para te usar o filtro direitinho, tu quer tentar ganhar mais no giro, né, com algumas moedas que aconteçam isso aqui, enquanto o Bitcoin tá subindo, e quando o Bitcoin cai, né, elas vão acompanhar de certa forma, só que um pouco menos, né, do que o Bitcoin, porque se a gente for ver daqui até aqui, né, a gente entende que teve uma variação diferente, né, que foi momentânea, ela já recuperou de várias moedas, né, foi diferente, eu acho que foram menos, tiveram menos impacto, né, no valor dos trades, né, claro que iam dar stops, né, por causa da operação, mas, né, eu acho que essas questões aqui de quando ela sobe muito, né, elas vão girar mais, tu vai ganhar mais para poder compensar quando o Bitcoin cair. Certo, pessoal? Agora, o próximo vídeo vai ser baixa correlação com Bitcoin e baixo coeficiente de variação. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.